Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre como ter controle financeiro, né? Essa é uma dificuldade aí que muitos brasileiros têm, né, na sua vida aí pessoal. Então, esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Então, vamos lá. Como ter controle financeiro na nossa vida, né, pessoal? Primeiro, é importante, assim, eu acho que o ponto aí primordial de tudo é uma pessoa entender exatamente quanto ela ganha, e aqui eu não estou falando de ganho bruto, então seja aí seu salário ou a renda se você for empresário, a gente está falando aqui do seu salário líquido, né? Aquilo que realmente entra para a sua conta, já descontado aí os impostos, INSS, seja lá que tipo de tributo que você pague. Porque só a partir do momento que você identifica realmente quanto você ganha de forma líquida é que você vai conseguir ter um planejamento financeiro e saber ali quanto que você pode gastar, quanto que você tem que separar para investir, para algum tipo de emergência e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Defina muito bem quanto você ganha líquido e a partir desse momento você vai conseguir ter um start. Beleza, agora que você já sabe exatamente qual que é o seu salário líquido, agora você precisa descobrir quais são os seus gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Então, vamos supor, você tem um imóvel financiado, então a parcela do seu imóvel é um gasto essencial. Você mora de aluguel, o seu aluguel é um gasto essencial. Se você não pagar seu aluguel, você vai ser despejado. Mesma coisa com o seu financiamento. Então, se você mora num apartamento, um gasto essencial, condomínio, você é obrigado a pagar também. IPTU, conta de água, conta de internet. Hoje em dia não tem como a gente ficar mais sem internet, tanto para trabalho quanto para a vida pessoal e profissional, a gente sempre vai precisar. Então, internet, gás, tudo isso que são gastos essenciais que você realmente precisa para ter a sua vida no dia a dia, né, a sua rotina, são gastos essenciais. Então você calcula aí tudo que você tem de gastos essenciais e você vai chegar num determinado montante. Você vai subtrair agora esse valor dos seus gastos essenciais do seu salário líquido. Então o primeiro ponto, a gente vai descobrir, beleza, eu ganho, vamos supor que você ganha R$ 5.000 líquido e aí o seu gasto essencial de R$ 3.000 por mês. Ou seja, você sabe que do seu salário líquido está sobrando R$ 2.000 por mês nessa conta. Ou seja, você está R$ 2 positivo. Agora poderia acontecer o seguinte também. Você tem um gasto líquido você tem um salário líquido de R$ 5.000 e o seu gasto com coisas essenciais é 5.500. Ou seja, você já está todo mês R$ 500 negativo no seu próprio orçamento. Ou seja, o que você vai precisar trabalhar nesse ponto aqui para parar de ficar R$ 500 negativado todo mês? Você vai precisar de diminuir o seu custo de vida de alguma forma. Então, vamos supor, se você colocou aí no seu gasto essencial, vamos supor que você colocou aí compra do mês, né? De mercado e tudo mais. Vamos supor que esteja dando R$ 2.000. Você pode fazer um cálculo e ver aquilo que você tem comprando de coisas supérfluas. Então, tipo, um sorvete, pizza, coisas que assim, se você deixar de comer, você não vai morrer, você vai ficar bem alimentado, mas que são coisas que são mais caras no supermercado geralmente. Você elimina o máximo de itens possíveis da sua lista e vê se você chega nesses R$ 500 que faltam para que você fique ali pelo menos empatado, ou seja, aquilo que você ganha líquido é aquilo que você gasta. Pelo menos você já não vai estar mais negativado. Se você não conseguir eliminar ali os R$ 500 que faltam, né, na sua compra do mês, que foi o nosso exemplo, você pode pegar e tentar diminuir em outra coisa. Então vamos supor, você mora num apartamento que tem 3 quartos, mas mora você, sua esposa e vocês têm um filho só. Ou seja, você tem um quarto a mais e que talvez vocês não estejam usando. Beleza, às vezes você pode usar para como escritório, né? Para poder trabalhar, enfim, fazer outras coisas, mas você tem que entender que o seu objetivo ele tem que ser ter o seu controle financeiro e parar de criar dívidas, que isso vai virando uma bola de neve. Então, talvez seja necessário um sacrifício nesse momento, você trocar de apartamento, ir para um apartamento de 2 quartos, que não vai ter mais esse escritório que vocês utilizam, mas aí vocês conseguem trabalhar da sala, né, na própria mesa de jantar ou na sala de estar aí do apartamento, e aí vocês vão ter um custo de aluguel menor, ou se for um imóvel próprio, né, vocês vão ter um custo menor de prestação provavelmente, e aí sim vai começar a sobrar esses R$ 500 que antes vocês estavam extrapolando todo mês. Então,
Essa é uma outra forma, né? Outro gasto que hoje em dia as pessoas têm muito nessas assinaturas, então tipo Netflix, conta de Game Pass, essas coisas de videogame, qualquer tipo de assinatura de streaming que você tenha, YouTube, Spotify, tudo isso são pequenos valores ali, R$19,90, R$39,90, R$49,90 por mês, mas que se você tem muitas assinaturas, provavelmente você gasta um valor muito maior com isso. Então você consegue cortar essas assinaturas também nesse primeiro momento, fazer esse sacrifício para que você saia do vermelho. Outro gasto que você pode tentar não fazer é simplesmente sair menos. Então tem muitas pessoas que pedem muito iFood ou saem muito para restaurante, ou então a pessoa ela quer tudo que aparece de novidade na cidade dela, ela quer ir lá visitar, ter uma experiência nova, enfim. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso gasta dinheiro, né? Você não vai em nenhum lugar hoje e consegue sair de lá sem gastar. Então, assim, se o seu orçamento está no vermelho, você vai precisar fazer sacrifícios e cortes para que você entre numa conta que comece a ficar verde, mesmo que ela ainda esteja empatada. Então, vamos supor, você fez os seus sacrifícios, você já entendeu quanto que você gasta de essencial, você já está conseguindo gastar agora menos do que o que você ganha líquido, então pronto. Vamos supor que agora você já gasta menos do que aquilo que você ganha líquido. O que você pode começar a fazer agora? Separar um valor, esse valor que está sobrando, vamos supor aqui um exemplo, um valor bem baixo mesmo, né, R$200 por mês, que você sabe que está sobrando a partir desse momento que você fez essa nova análise, tirou alguns itens que são desnecessários e você está conseguindo viver já e está sobrando R$200 por mês no seu orçamento. Eu sei que é um valor muito baixo e que se a gente fizer aí 200 vezes 10 vai dar 2.000, ou seja, no ano você vai ganhar R$2.400 a mais só, né, que você conseguiu juntar. É um valor baixo, mas é um super start para quem vive no cheque especial ou com altas dívidas aí no cartão de crédito. Então, a partir do momento que você consegue ter R$200 por mês, você pode separar. Então, eu vou colocar R$100 para uma reserva de emergência e R$100 eu vou investir. E aí, para você começar a investir, você pode pensar numa renda fixa, aí, um investimento mais seguro, né? Com essa taxa de juros que a gente tem aí, que está bem alta. Os investimentos de renda fixa aí são uma ótima escolha para você começar e são os investimentos mais seguros que tem. Então, você põe R$100 numa conta para emergência e aí você não coloque isso numa poupança ou numa conta que não rende nada, coloca aí numa caixinha do Nubank ou algum CDB, aí CDB fácil do seu banco, que você tenha liquidez diária, ou seja, você consegue sacar esse dinheiro a qualquer momento, mas que ele vai render ali uma porcentagem do CDI, que geralmente aí é pelo menos uns 92% do CDI a 100% do CDI. Coloca esse valor, né, da renda fixa nesse CDB e aí você faz uma outra aplicação, né, desses R$100 em outra aplicação. Então pode ser um CDB, aí já pode ser um CDB às vezes de 6 meses, ou um CDB de 1 ano, ou uma LCI, uma LCA com prazo maior, porque aqui esses outros R$100 a gente está falando de um investimento, e quando a gente fala de investimento a gente está pensando no quê? No longo prazo. Então você não quer contar com esse dinheiro daqui a 2 meses, por exemplo, você consegue mexer nesse dinheiro só daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, mensalmente você vai começar a guardar R$100 para sua reserva de emergência e R$100 para o investimento. E o que é reserva de emergência, Leonardo? A reserva de emergência ela vai servir para tudo aquilo que acontece durante aí o seu mês que você não espera. Então vamos supor, você está tomando banho, o chuveiro queimou. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar outro chuveiro. Quanto custa um chuveiro hoje em dia? Depende, deve ter chuveiro de 50 até R$1.000, né? Depende aí do chuveiro que você utiliza. Mas pelo menos ali uns 80 a 150 reais você vai ter que gastar para trocar esse chuveiro. Então, se você não tem dinheiro nenhum de reserva e você está gastando mais do que o que você ganha, como que você vai pagar esse chuveiro? Então, assim, uma coisa tão simples, que é um simples chuveiro queimando, que é uma coisa normal, se o seu chuveiro é elétrico, ele vai queimar uma hora. Então, você não conseguiria substituir ou você teria que fazer uma dívida no cartão de crédito para comprar esse chuveiro. Agora, a partir do momento que, vamos supor, você já está há 2 meses guardando R$100 por mês e aí o seu chuveiro queima. Vamos supor que você vai lá e acha um chuveiro de R$80. Você vai comprar o chuveiro de R$80, ainda vai te sobrar 120 nessa reserva de emergência e aí você não vai ter criado dívida nenhuma. Então, isso é uma emergência.
Outra emergência que você pode ter, você ficou gripado, você pegou alguma bactéria, alguma coisa, você vai precisar tomar um antibiótico. Antibiótico a gente sabe que é um remédio que tem um valor mais alto. Isso é um tipo de emergência, você vai ter que ser medicado, você vai gastar um dinheiro, né? Você vai ir no médico, então se tiver um plano de saúde, você vai ter um desconto, né, da participação do seu plano de saúde, você vai ter gasto com remédio, às vezes você vai pegar um Uber para ir e voltar. Então tudo isso eram coisas assim que não estavam previstas, mas que devido à doença que você contraiu ali, né, e você vai tratar com esse remédio, você vai ter todos esses gastos. Então, isso é uma emergência. Então, a sua reserva de emergência, ela vai ser sempre crescente, mas ela sempre vai te suportar nos momentos mais difíceis, que são os momentos que surgem as adversidades. E aí, desse lado de cá, você vai estar sempre conseguindo investir para ter uma vida financeira mais saudável. Então, vamos supor, imagine se daqui a um ano você tem a sua reserva de emergência, vamos supor que, né, durante o ano aqui você juntaria R$1.200, né, 12 meses vezes 100, você teria R$1.200 ao final do ano de reserva de emergência. Mas surgiram as emergências durante o ano. Vamos supor que sobrou R$500 dessa reserva de emergência. Você tem ainda R$500 da reserva de emergência aqui e R$1.200 que você não tinha, agora você tem investido de forma sólida e consistente do lado de cá. Então, e aqui a gente está falando de um juros composto, ou seja, a cada mês o seu rendimento, se é ali, por exemplo, 100% do CDI, é 100% do CDI em cima do valor atual investido. Ou seja, no mês que vem, aquilo que rendeu, os juros será sobre todo esse montante, ou seja, os juros compostos, o seu dinheiro vai começar a crescer. E aí assim você vai começar a ter controle financeiro. Agora, a partir do momento que você conseguiu sair de todo esse aperto, você agora tem controle financeiro, você tem uma reserva de emergência para as adversidades que acontecem, e você já tem um pequeno investimento, você consegue abrir a sua mente, expandir para outras possibilidades. Então aqui, nesse momento, você já consegue pensar assim, pô, beleza, se eu ficar aqui, eu continuo ganhando aqui R$5.000 líquido, eu continuo conseguindo juntar R$200 só por mês. Eu vou conseguir comprar uma casa com isso? Eu vou conseguir ficar rico com isso? Enfim, você não vai evoluir tanto financeiramente juntando apenas R$200 por mês. Então, nesse momento, o que você tem que começar a pensar, agora que você, né, já desafogou sua mente aí de todos esses problemas de endividamento, você vai conseguir fazer o quê? Pô, agora eu quero ganhar mais. Eu preciso ganhar mais, por quê? Porque eu quero conseguir juntar mais do que R$200 todo mês. E assim, os meus gastos essenciais aqui, eu já não consigo abaixar mais do que R$4.500. Porque, né, você tem casa, você tem filho, você tem compra do mês, você tem plano de saúde, enfim, tudo que a gente sabe que a gente gasta hoje em dia. Então vamos supor que R$4.500 você não consiga abaixar mais esse gasto aí dentro da sua casa. E aí a gente está falando somente dessa renda, tá na casa aí dos R$4.500. Então você precisa ganhar mais. E aí nesse momento chegou o momento de você fazer o quê? Bom, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com tecnologia da informação, eu sou administrador, sou contador, enfim, é a sua profissão. Eu consigo ganhar mais em outra empresa fazendo o mesmo serviço que eu faço hoje? Então você começa a fazer uma análise de mercado, vai para o LinkedIn, começa a procurar vagas, participa de alguns processos seletivos, para você sentir o mercado, ver quanto que outras empresas estão pagando para isso que você faz. Se você chegar na conclusão que o que você faz vale mais dinheiro, ou seja, você poderia ter um salário melhor entregando o mesmo tipo de serviço que você está fazendo, você pode tentar negociar com o seu chefe, com a sua empresa, mostrando para eles, né, o valor agregado do seu serviço e que o mercado lá fora está pagando um pouco mais. Você pode tentar uma equiparação salarial dentro da empresa atual que você está. E essa é a primeira opção. Agora, caso você identifique que a empresa vai negar esse seu pedido, você não vai conseguir negociar um salário melhor, não tem uma perspectiva de crescimento aí no curto prazo, o que você deveria fazer então? Encontre uma outra empresa que seja sólida, faça a entrevista, consiga uma nova vaga de emprego que vai ter um salário melhor e aí você vai conseguir ter um valor maior de renda entrando dentro da sua casa e assim você vai conseguir começar a juntar mais dinheiro. Outra forma, Leonardo, não quero trocar de emprego, gostaria de fazer uma outra renda, né? Eu preciso aumentar os meus ganhos, mas sem trocar de emprego. Beleza, você consegue. Você vai ter que fazer uma renda extra.
Renda extra hoje, você pode pensar em vender tudo e qualquer tipo de coisa que você saiba fazer e que exista alguém disposto a pagar por isso. Então, hoje a gente vê muitas pessoas fazendo o quê? Vai vender um brigadeiro, vai vender um bolo. Por quê? Comida, sempre vai ter gente querendo comer e sempre vai ter gente que vem vendendo comida. Então, é uma coisa muito fácil de se fazer renda extra. Então, você pode vender comida. E quando a gente está falando aqui de doces, é o que mais vende hoje em dia, porque todo mundo naquele momento de estresse, ali, né, pós-almoço, o pessoal sempre vai tentar ter como válvula de escape alguma comida que seja doce, ou seja, um brigadeiro, um bolo, um cupcake, alguma coisa. Então você pode tentar vender esse tipo de coisa. Se você é um contador, por exemplo, vai fazer o quê? Você pode ser contador numa empresa e você pode fazer imposto de renda para outras pessoas. Ou seja, você está vendendo o seu serviço que você já vende para a empresa na qual você é contratado, e aí agora você começa a fazer imposto de renda de outras pessoas, e aí você vai estar ajudando elas. Então, eu estou dando exemplos aqui de renda extra, ou seja, você tem aqui a sua renda principal e do lado de cá você vai fazer uma renda extra para o quê? Para angariar mais fundos aí para a sua vida financeira, para você conseguir juntar mais dinheiro. Então, dessa forma, você não fica 100% dependente da sua renda do trabalho e agora você começa a juntar mais dinheiro. E aí, tudo que você fizer de renda a mais, você pode colocar no seu investimento, continuar alimentando a sua reserva de emergência, mas sua reserva de emergência talvez não precise aumentar tanto, né, o quanto você vai aportar nela mensalmente, e aí você aumenta mais o seu aporte nos seus investimentos. E outra coisa que você pode fazer se você começou algum tipo de renda extra, algum pequeno empreendimento, alguma coisa, você pode pegar 50% às vezes para investir nos investimentos mesmo, de renda fixa, por exemplo, e aí os outros 50% você aporta no seu próprio empreendimento. Então, se você está vendendo bolo, no próximo mês você compra mais ingredientes para vender mais quantidade. Assim você vai vender mais quantidade, você vai receber mais, aí você vai conseguir investir mais. Então, também, da mesma forma que você está gastando um pouco mais, no próximo mês isso vai começar a voltar para o seu bolso, você vai conseguir investir mais. Então, dessa forma, você já vai ter conseguido sair do aperto financeiro, você vai estar com uma reserva de emergência mensal, vai estar investindo mensalmente e agora já vai estar conseguindo até ter uma renda extra. Então, assim, pessoal, eu acho que esse é o primeiro passo para você ter controle financeiro, para você controlar a sua vida aí pensando no lado financeiro, porque a gente sabe que hoje em dia cartão de crédito, cheque especial, quando você cai nessas dívidas aí, que são dívidas que nem sempre são ruins, elas podem ser boas, se você tiver a mentalidade, né, e a estrutura psicológica para saber trabalhar com elas. Agora, se você ainda não tem isso e você vive endividado, vive no vermelho, a melhor coisa é você gastar menos do que você ganha, aumentar quanto você ganha e passar a investir todos os meses, e dessa forma você vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila e eu te garanto que você vai dormir muito mais tranquilo. Valeu, pessoal!